Amém. Cantamos há pouco que o nosso prazer é dizer: te amo, ó Senhor. Mas vocês sabiam que o noivo também tem prazer em ouvir a voz da sua noiva? Olhando dessa perspectiva, um dia você faça um teste. Estamos todos louvando ao Senhor, fique em silêncio e ouça a voz da noiva, chegando ao trono da graça. Ele se encanta com a sua noiva. Ah, que privilégio é esse de nós louvarmos ao Senhor maravilhoso. Que precioso Senhor nós temos. Ah, amado Senhor, nós somos tão gratos a Ti. E no Teu próprio nome nós te pedimos. Abra para nós nessa noite o livro de Filipenses. Nós desejamos o Teu falar. Pedimos que Tu visites o Teu povo que aqui se encontra. Que verdadeiramente continue o Espírito Santo a passear em nós, entre nós. Que Ele nos fale nessa noite. Fazemos um pedido, amado Senhor. Restaura o nosso primeiro amor. O amor por Ti. Restaura-nos o primeiro amor à Tua palavra. Ah, Senhor, nós queremos ter prazer na Tua palavra. Então, nessa noite, nos curvamos todos diante de Ti, da Tua majestosa santidade. Abrimos os nossos ouvidos e corações para ouvir o que Tu tens a falar. Em Teu nome, Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Temos um encargo, para estar partilhando com os irmãos, a partir desse tempo, o livro de Filipenses e a experiência cristã. A partir de hoje, então, queridos irmãos, nós vamos estar dentro dessa jornada que temos tido de estudarmos livros da Bíblia. Talvez alguns de vocês irão se lembrar, se nós voltarmos um pouquinho ao passado, eu não vou me recordar de todos os livros, mas eu já tratei com os irmãos aqui alguns livros das Escrituras Sagradas, Na perspectiva do tempo do fim, por exemplo, nós já abrimos o livro de Abacuque, um pouco do livro de Joel, abrimos no Novo Testamento o livro de Judas, o livro de 2 Timóteo, o livro de 2 Pedro. Já dentro de uma outra perspectiva, estudamos 2 vezes o livro de Efésios, em direções diferentes. Recentemente concluímos o livro de Tiago, tão rico para nós, e nós não esgotamos as riquezas, as belezas, as pérolas que há em todos esses livros que nós já temos tocado. E a partir de hoje nós vamos então abrir, como na oração mencionei, o livro de Filipenses. Nós precisamos que o Espírito Santo continue a nos ajudar dentro dessa direção que o Senhor tem nos dado, de tocarmos a Sua palavra, tocarmos as virtudes do Senhor, o Seu próprio caráter, para que nós possamos ser edificados. Tenho certeza, queridos irmãos, que será de grande bênção, será de grande preciosidade aos nossos corações. Então, abramos nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor deseja a falar conosco. Quando você vai fazer algumas pesquisas, daqueles irmãos sobre os quais nós nos sentamos, olhando na perspectiva dos seus ombros para enxergar mais, vocês vão encontrar vários irmãos que já estudaram essa carta de várias formas, de várias maneiras, E alguns dos irmãos chamam esta epístola, a epístola composta dos ensinos excelentes. Parece-nos uma frase solta, mas para aqueles irmãos que de fato mergulharam nesse livro, conseguem capturar a força dessa expressão, ensinos excelentes que essa carta possui. Nosso irmão, Warren Wiersbe, é um contemporâneo, ele foi recolhido pelo Senhor em 2019, ele tratou essa carta de Filipenses numa perspectiva muito especial, chamando-a Carta da Alegria. Uma carta que nós já estudamos em outro contexto, sabe? É muito linda essa carta também olhada nessa perspectiva, É realmente uma carta extremamente rica. Ela fala-nos exatamente da experiência cristã. Agora, eu preciso também dizer para os meus irmãos, o que eu quero dizer, o que os irmãos compreendam aí, quando eu falo
experiência cristã, o crescimento espiritual? Nós precisamos definir algumas coisas. E a primeira frase que eu digo para vocês é exatamente o oposto. O que não é experiência cristã? O que não é crescimento espiritual? Não é o acúmulo de conhecimento de informações bíblicas na nossa mente. Não significa que nós conseguimos ter uma tonelada de informações na nossa mente, isso é crescimento ou experiência cristã. Não é. E também o crescimento cristão ou a experiência cristã não está relacionada com o tipo de frequência que você faz num grupo. Ainda que a frequência ela é importante, mas não é o fato que você bate ponto em todas as reuniões que você está avançando espiritualmente. De forma alguma. Agora, do sentido positivo, o que é, de fato, uma experiência cristã? É um conhecimento relacional. É um conhecimento que envolve uma experiência direta com a pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos dizer que é uma vida que entra num processo ascensional. É uma vida que nós devemos vivê-la além do véu. É uma vida que nós devemos compreendê-la na seguinte perspectiva, né? Cristo crescendo e nós diminuindo dentro dessa realidade. Então a experiência cristã ela tem essa característica, né? Uma frase que nós vamos ver em uma outra oportunidade, não vai ser hoje, nesse mesmo livro, Paulo diz assim, né, numa das suas colocações aqui no seu livro, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez aqui encontre-se uma das frases mais profundas que nós temos no Novo Testamento. Se nós pensarmos exatamente quais são as implicações desta expressão, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, então pensaríamos de tal forma que ela nos remeteria exatamente ao seguinte sentido: isto significa vida de profundidade com o Senhor. Então que Senhor realmente capture nossos corações, ganhe os nossos corações com essa perspectiva. E eu quero dar para vocês, olhando para a vida do apóstolo Paulo, aqui três estágios em que Paulo passou, e nós vamos ver claramente o avanço espiritual, o que significa o crescimento espiritual ou a experiência cristã. Esse texto eu quero que vocês abram comigo, antes mesmo de chegarmos em Filipenses. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Aqui é a primeira revelação que nós temos nas Escrituras Sagradas, que nos mostram algo claro para que discernamos, vamos dizer assim, a idade espiritual do próprio apóstolo Paulo nesse momento. Tá? Os primeiros anos da jornada do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Então veja aquilo que ele tem a falar para nós, versículo 9. 1 Coríntios 15. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que não sou mesmo digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja de Deus. Então, o primeiro estágio que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo aqui é exatamente ele fazendo essa autoavaliação a respeito dele mesmo. Num determinado momento da sua jornada, possivelmente aqui ele está no início da sua jornada, e ele diz essas palavras contundentes. Ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Mas se nós começarmos a andar nas passadas, nas pisadas do apóstolo Paulo, nós vamos avançar e vamos chegar perto de um período onde Paulo tinha aproximadamente 30 anos de jornada. Veja o que ele tem a falar para nós. Efésios, capítulo 3, versículo 8. Então nós vamos verificar um outro estágio na vida do apóstolo Paulo. Lembre-se, nós estamos buscando ver de maneira prática na vida do apóstolo Paulo o que queremos dizer com experiência cristã ou crescimento espiritual. Capítulo 3 de Efésios, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus. Olha, observe só o que a palavra de Deus está dizendo. A mim, o menor de todos os santos. Lá ele era considerava-se o menor de todos os apóstolos. Então ele tinha de certa forma uma estirpe, ele tinha de certa forma ali uma avaliação alta. Mas
no processo da sua jornada, chegando a quase 30 anos do seu ministério, ele já tem uma avaliação um pouquinho diferente daquela. Agora ele se considera não menor dos apóstolos, mas menor de todos os santos. Ele diz assim: qual é o menor de todos os santos? Levanta a mão aí. Eu sou o menor que você. Vocês percebem o que está acontecendo com a vida do apóstolo Paulo? Ele está crescendo, tendo experiência cristã normal. E por fim, no último estágio da experiência do apóstolo Paulo, vamos em 1 Timóteo. Paulo, então, 1 Timóteo vai nos mostrar o estágio final da experiência do apóstolo Paulo dentro dessa perspectiva que estamos falando aqui para vocês. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então veja a autoavaliação do apóstolo Paulo agora dentro do que estamos mostrando a vocês. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vocês perceberam o crescimento na vida do apóstolo Paulo? Isso é crescimento espiritual, isso é experiência cristã, a experiência cristã normal. Então Paulo começou a considerar-se, ou considerando-se o menor de todos os apóstolos, aí ele avançou na vida dele, menor que todos os santos, aí ele avançou na vida dele, o pior de todos os pecadores. Qual que é o pior? Eu estou no fim da fila. Vocês percebem que crescimento espiritual não é do 0 para o 10, é do 10 para o 0? Isso é crescimento espiritual. É o que Paulo vai tratar com os irmãos em Filipos, ou os irmãos filipenses. Ele vai mostrar exatamente o que é esta realidade de crescimento espiritual, o que é uma experiência cristã. Aí vocês, então, entenderam que não tem nada a ver com conhecimento informativo na mente. E não tem nada a ver de uma frequência de estudos bíblicos. Tem a ver com relacionamento experimental com Cristo. Na medida em que Paulo foi crescendo, né? Olha a direção das minhas mãos, né? Ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo. Ele cresce para baixo. Ele sai de uma esfera onde ele era alguma coisa, ele era até considerado entre os apóstolos menores, mas depois ele considera-se o menor de todos os santos e, por fim, o pior de todos os pecadores. Isso é crescimento espiritual. Isso é experiência cristã normal. É essa experiência que o apóstolo Paulo quer verdadeiramente compartilhar com aqueles irmãos. Então, feito essas observações introdutórias para vocês, é para que nós entendamos, né, que ao tocarmos o livro de Filipenses, nós vamos tocar essa realidade. É um livro extremamente rico. Filipenses, na realidade, é uma carta extremamente singular. Quando Paulo escreveu essa carta, ele não a escreveu como se fosse um tratado teológico, como se fosse uma tese importante, doutrinária. Isso ele fez na carta de 1 Coríntios, carta de Gálatas, carta aos Romanos. Ele tratou de assuntos profundos, doutrinários, mas a carta aos Filipenses é uma carta de amor. É uma carta extremamente pessoal, onde ele abre o coração, ele trata de assuntos muito particulares ali. É verdade que nós devemos reconhecer que há um pequeno trecho aqui em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, depois vocês vão conferir lá, que é um texto extremamente rico, e ele é teológico, ele é doutrinário. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um aspecto lindo, doutrinário, que nós temos reservado nessa carta. Mas em linhas gerais, toda essa carta, ela é escrita de coração para coração. É, na realidade, uma carta onde ele troca afeições com aqueles irmãos, que tanto ele amava, como também era amado por aqueles irmãos. E há muitas maneiras de nós jornadearmos nessa carta, né? Nós vamos depois escolher um caminho. Mas aqui, esses preâmbulos aqui são importantes para nós.
para que nós conheçamos um pouquinho, tanto do coração do apóstolo Paulo, como daqueles irmãos, né, que moravam em Filipos. Então, essa carta tem essa característica, é uma característica de amor. Estou dando essas informações porque na introdução de qualquer estudo nós precisamos dar esses fundamentos para vocês. Tá? A época em que ela foi escrita, anos 61, 62 aproximadamente, né, da nossa era. Né? Onde Paulo estava? Sabemos que ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão. Depois nós vamos voltar um pouquinho dentro desse contexto do primeiro aprisionamento de Paulo, para que nós possamos conhecer um pouquinho daquilo que estava envolvido naquela situação quando Paulo escreveu essa carta. Agora, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre esse contexto, né, de base, de fundamento, nós precisamos fazer como se fosse uma pequena viagem na história. E nós precisamos compreender, né, aqueles arranjos que Deus fez, né, na vida do apóstolo Paulo, para também compreendermos como o apóstolo Paulo chegou lá em Filipos. Então, quando nós navegamos por esses caminhos, nós vamos começar a verificar os arranjos poderosos de Deus. Como que Ele faz, como que Ele move, como Ele nos chama, qual é a perspectiva dEle para conosco, qual que é a resposta que Ele busca em cada um de nós. Vamos pegar aqui, para olharmos dentro dessa viagem histórica, Atos capítulo 16, porque é aqui que tudo vai começar. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Então nós recuamos, quando fazemos essa viagem histórica, né, olhando para trás, nós recuamos aí aproximadamente 10 anos. Então, a partir do capítulo 16, nós estamos no ano 52. Paulo está escrevendo a carta no ano 62, lá de Roma. Agora nós estamos analisando como tudo começou, para vocês verem como que Deus teceu, como Ele fez os arranjos para que isso pudesse ser, vamos dizer assim, possível, né? Ou seja, para que nós entendamos como que a palavra chegou lá em Filipos. A partir do versículo 6 ao versículo 12. Capítulo 16, 6 a 12. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Vamos mais 2 versículos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, em seguida, no dia posterior a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito, e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias, que é Filipos. Então aqui está algo muito interessante e que vai nos ajudar a pensar sobre esse assunto. Vocês perceberam que houve 2 tentativas aqui de direção do apóstolo Paulo. Ele foi impedido, diz assim, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele vai fazer isso na 3ª viagem missionária. E na seguida, ele tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus falou assim: não é para lá que eu quero que você vá. Aí vem aquela visão, aquele jovem lá da Macedônia rogava: passa pela Macedônia e ajuda-nos. Uma lição para nós, uma grande lição. Como que Paulo pôde discernir tudo isso? Alguém fala assim: eu não consigo entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que Paulo pôde discernir que não era em direção à Ásia, nem em direção à Bitínia, e sim à Macedônia? Então, Paulo tinha uma sintonia fina de relacionamento com o seu Senhor. Por que nós não compreendemos a vontade do Senhor? Porque nós não temos sintonia fina. Mas eu não consigo entender a vontade. Olha, eu oro, eu busco. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Você está em AM e o Senhor está em FM. 2 sintonias diferentes. Você pode procurar o que você quiser, você não vai achar. Afine. Aí
essa faixa modulada. Afine o seu relacionamento com o Senhor, para que você e eu, como Paulo, possamos discernir. É para aquela região que devemos ir. Não é uma lição maravilhosa para nós, gente? Já nesse início de apresentação da carta, nós já temos instruções maravilhosas. E você já tem uma resposta. Por que você não discerne muitas coisas? Porque, sabe, chiado de rádio que não pega mal? Que pega mal. Não vai. Falta de sintonia. A sintonia do seu coração com o teu Senhor. O problema não está lá. A mensagem está chegando, mas ela está sendo interrompida aqui porque a tua faixa está desconectada com a faixa dele. Não é uma lição para nós? Perfeitamente. Então, Senhor, ajuda-nos a afinar. Ajuda-nos a estar na mesma faixa que o Senhor se encontra. Olha que lição para nós, queridos irmãos. Que lição para nós. Ele discerniu claramente. Este é o caminho, andai por ele. Então, quer ter mais clareza sobre os passos que você deve dar? Afine a sua vida com a do Senhor. Afine. Aí você vai discernir toda essa situação. Aí nós temos o detalhe. Nós vimos então que Paulo encontrava-se em uma cidade chamada Troade. Se nós tivéssemos um mapa aqui nessa mesa, nessa perspectiva, então, na minha direita, eu teria aqui a Ásia Menor, um pouco a noroeste Troade, o Mar Egeu cortando aqui, isso é mais ou menos, ok? Na parte sul tenho a Grécia e na parte noroeste aqui eu tenho Macedônia, onde ficava Filipos. Então, ele pega, depois de ter essa revelação, ele pega uma embarcação e vai navegar 217 quilômetros até chegar a uma cidade chamada Neápolis, como nós lemos aqui. Aí ele chega lá e vai caminhar mais em torno de um dia até chegar em Filipos. Vejam os arranjos do Senhor para que a palavra de Deus pudesse chegar em Filipos. E a grande bênção, Filipos é a primeira cidade da Europa a ouvir o Evangelho. O Senhor estava expandindo esse evangelho. O Senhor, nos seus arranjos, queria homens, ele busca homens para que possam discernir. Este é o lugar, este é o caminho, vá por ele. Mas nós temos tanto barulho de trem na cabeça que a gente não consegue ouvir o Senhor. Não é? Então, Paulo, ele tinha essa ligação íntima com o Senhor, ele sabia claramente que ele deveria ir para aquela região. E ali, então, a primeira cidade da Europa teve a oportunidade de receber o Evangelho. Isso é maravilhoso. Isso é precioso demais. Como disse há pouco, né, tudo isso aconteceu no ano 52. Né, e Paulo estava na sua segunda viagem. Nós estamos olhando na perspectiva da carta que ele está escrevendo. 10 anos posterior, né, então ano 62. Então tem um intervalo aqui que nós estamos considerando, por isso fizemos essa viagem. Agora, nós precisamos considerar também algo muito importante. Como que a igreja em Filipos, ela nasceu? Qual foi o seu começo? Quem foram os pioneiros ali, nascentes naquela igreja? E nós vamos ver 3 cenários e nós vamos descobrir quais foram os primeiros pioneiros e como que o Senhor tem a verdade a nos ensinar aqui. Nesse mesmo capítulo onde nós estamos, capítulo 16 de Atos, vamos ver o primeiro movimento do Senhor para alcançar uma vida lá. Versículos 14 e 15. Estamos em Atos 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Então, as informações: Lídia era da região da Ásia, né, de Tiatira, vendedora de púrpura. Isso mostra-nos que essa irmã aqui era uma mulher de posição elevada, era uma mulher de nobreza. Por ela ter essa profissão, realmente, de vender esses produtos aqui, é porque ela tinha uma posição social, vamos dizer assim, elevada. Isso tem como proposta aqui, vamos dizer assim,
a própria direção de Deus nesse assunto. Mas vocês perceberam, ela escutava o que estava sendo pregado, e o Senhor abriu o coração. Então escute, que o Senhor vai abrir o teu coração. Escute. O Senhor não vai abrir o teu coração, sabe, com um machado e vou botar minha palavra aí dentro, não. Abre o teu coração e a palavra vai ser colocada. Olha que coisa linda nós temos diante de nós aqui. Lembre-se, essa irmã era da região da Ásia. Agora vamos ver, dentro dessa perspectiva aqui, né, os pioneiros que fizeram parte do nascimento da igreja em Filipos. Capítulo 16, onde estamos, do versículo 16 ao 19. Aconteceu que ele, indo nós para o lugar de oração, é o mesmo que estava anteriormente quando eles encontraram Lídia. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Olha só. Então, dentro dessa perspectiva, sabemos que da Lídia e tem os seus familiares, mas olhando para Lídia apenas, região da Ásia, da de Tiatira, né? Agora nós temos um segundo membro do corpo de Cristo aqui nessa perspectiva. Porque você percebeu que no versículo final 19, os senhores perceberam que se desfizeram a esperança do lucro, porque ela encontrou o lucro maior, que é Cristo, a libertação que Cristo dá. O que é importante dizer sobre esse assunto, que esta escrava aqui, que era possessa de um espírito de adivinhação, um espírito maligno, então nós devemos entender qual era a conceituação, como que a sociedade tratava os escravos. Os escravos eram maltratados, os homens e as mulheres principalmente. Então, esta escrava, essa jovem, simplesmente ela era uma propriedade, uma ferramenta de lucro daqueles seus senhores. Ou seja, ela não tinha valor nenhum diante daquela sociedade. Ela era imprestável. Ela, um cavalo, um cachorro, um gato, uma barata, era a mesma coisa. O seu dono, o seu proprietário podia fazer o que bem entendesse a respeito dela. Então, essa é a condição dessa jovem, que além de estar sendo escravizada, ela era possuída. E o Senhor a liberta. E o Senhor a traz. Então, essa escrava possessa era da região de lá mesmo, da região da Grécia, que compunha também todo aquele aspecto da Macedônia, o lado direito ali. Agora vamos ver o terceiro elemento interessante que nos mostra, né, o terceiro cenário, que nos mostra algo que apresenta-nos o nascimento da igreja em Filipos. Capítulo 16, onde estamos, 29 a 33. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. E naquela mesma hora, ou na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Aqui nós temos então o terceiro, vamos colocar, membro do corpo de Cristo. E ele, na figura desse carcereiro, o carcereiro, normalmente, dentro daquela cultura também, ele tinha uma posição adequada. Não era um homem qualquer, um homem preparado, um homem que era de uma sociedade média. E ele era originário, lógico, para ser carcereiro, e Filipos era uma colônia, como nós lemos, lá de Roma, uma das colônias importantes que Roma tinha. Aí nós temos, quando a gente afasta e vê essa figura, nós vemos uma figura linda. O que Deus fez, desde os seus arranjos, trazendo Paulo lá onde ele estava em Troade, levando para Filipos, e para que o evangelho fosse pregado a toda a Europa, mas o Senhor nos dá uma revelação aqui: olha, eu quero que o evangelho seja pregado a
todas as pessoas e a todas as gentes, todos os povos. Não importa se é uma posição elevada, como é Lídia, não importa se é um escravo que está completamente desprezado pela sociedade, não importa se é da sociedade média. Eu quero que todos recebam o Evangelho. Essa é a mensagem que nós temos aqui para nós. Nós fomos chamados para pregar esse Evangelho a todos, a tempo e a fora de tempo. Essa é a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Ainda dentro dessa experiência que nós estamos olhando, né, no retrovisor, né, 10 anos antes daquilo que Paulo estava vivenciando então lá na prisão em Roma, vamos só considerar aqui a experiência que Paulo e Silas tiveram, ou seja, qual o preço que eles tiveram que pagar por causa de pregarem o Evangelho. Vamos voltar um pouquinho nossos olhos do versículo 22, indo até o 26. Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, tudo porque eles haviam expulsado o espírito maligno daquela jovem possessa, ok? Levantou-se a multidão unidas contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Uau! O que aconteceu aqui? O preço de terem anunciado o Evangelho, libertado uma pessoa, foi exatamente o que eles receberam. Foram levados a um julgamento ali premeditado, e lançaram eles no cárcere interior, depois de darem muitas chibatadas, e por volta da meia-noite, surpreendentemente, tem algo aqui que choca nossos corações. Por volta da meia-noite, aqueles vergões nas costas de Paulo e Silas, nada mais eram do que riscos como que cordas de uma lira, através das quais eles louvavam o Senhor. Pergunto para você, o que Paulo e Silas, o que ambos viram? O que eles viram para viver uma vida dessa, a ponto deles suportarem o que suportaram? O que eles viram que nós não vimos? Nós não temos visto Cristo adequadamente, irmãos. Nós temos uma noção de Cristo. Porque se nós tivéssemos, de fato, uma revelação como Paulo e Silas tiveram, nós não murmuraríamos por causa que o tempo fechou. Nós não murmuraríamos, sabe, por tantas coisas que achegam-se a nós. Nós somos rápidos em murmurar, em reclamar, não é verdade? Sabe por quê? Porque a nossa visão de Cristo ela é completamente ofuscada. Então, nós precisamos que os nossos olhos possam ser abertos para que possamos ver o que Paulo e Silas viram. Essa é a grande questão. Nós precisamos ver Cristo de uma forma diferente, irmãos. Nós precisamos que seja renovada em nós uma visão celestial, uma visão espiritual, para que possamos contemplar a face do nosso amado. Eles estavam vivenciando uma realidade aqui, irmãos. Esse foi o preço que ambos pagaram para que a igreja em Filipos pudesse surgir. Aqui encontram-se dois homens absolutamente livres, cantando. Eles estavam, segundo o texto, né, com os pés acorrentados no tronco, não é isso? Mas o coração deles estava acorrentado? Não estava, né? O coração estava diante do trono, louvando o Senhor. Pés correntados na terra, mas o coração disposto em adorar o Senhor no trono. Quão diferente somos deles. Que Jesus temos visto?
Qual é o nosso evangelho? Então, quando Paulo ele trata da experiência cristã no que tange a sua carta escrita àqueles irmãos em Filipos, ele tem essa perspectiva de nós enxergarmos a um Senhor glorioso, de nós olharmos para esse Senhor e dizer assim, vale a pena, Senhor, quero ir até o fim contigo. Mas nós reclamamos tanto, não é verdade? Murmuramos, lamentamos, somos cheios de direitos. Então o Senhor precisa, na sua infinita graça, ele tem esses olhos de misericórdia, mas nós precisamos responder também. E é lógico que esse testemunho louco de Paulo e Silas, esse testemunho impactou o carcereiro. Se vocês perceberam na leitura, houve o terremoto, era noite, era por volta da meia-noite. Houve o terremoto, balançou tudo, soltaram-se as cadeias, e o que o carcereiro ia fazer? Se suir. Mas só que ele estava no cárcere inferior, e o carcereiro estava lá em cima. Revelação. Não te faças dano algum, porque todos estamos aqui. O carcereiro se assustou. O que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. E pregaram a palavra e todos se renderam ao Senhor. E todos foram batizados. Olha o testemunho do batismo aqui. Olha o testemunho do batismo aqui. Que testemunho maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Se você creu, você pode falar assim, eu quero ser batizado. Isso é maravilhoso. Então vejam quanta riqueza nós estamos vendo no nascimento da igreja em Filipos, quantas lições já temos tido aqui, tido no nosso coração. Então a gente está percebendo aqui que o testemunho poderoso de Paulo e Silas tinha um nome, vida de coerência. A vida de Paulo, de fato, era a expressão do seu próprio ensino. Ou o ensino de Paulo refletia sua própria vida. Porque nós podemos ter um bom discurso e ter uma vida completamente oposta. Mas aqui encontramos dois homens perfeitamente entregues. Eles não se pertenciam mais. Eles não eram mais deles. Eles eram daquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui, rapidamente passando por esse momento histórico aqui, para a gente ter essa clareza no coração, como surgiu Filipos. Aí na sequência, vocês vão ler depois, eles partiram e seguiram para onde o Senhor desejava levá-los. Vimos aqui como que a igreja de Filipos nasceu. Vamos voltar 10 anos para frente, ou vamos avançar 10 anos para frente, no ano 62. Eu disse para vocês que Paulo, ao escrever essa carta, ele estava numa prisão. Numa prisão, era o seu primeiro aprisionamento. Ele estava vindo de uma prisão anterior, lá de Cesareia de Filipos, ficava ali na base do Hermon. E por aqueles arranjos todos que nós vimos lá, ele ficou 2 anos presos lá, acusações falsas, como vocês sabem. Depois desses 2 anos, ele pede para ser levado perante César, que é Nero. Então ele é levado, viaja 2.000 quilômetros de navio, chega a Roma, e ele então é lançado numa prisão de cárcere aberto, ou seja, ele tinha sua própria casa que ele alugou, mas acorrentado a um soldado que de 6 em 6 horas trocava-se o turno, e assim foi a vida de Paulo. E Paulo, então, quando ele escreve essa carta, ele encontra-se nessa condição, acorrentado a um soldado, numa prisão, é verdade, domiciliar, mas acorrentado a um soldado. Então ele escreve a carta aos irmãos em Filipos. Essa carta também é chamada carta da prisão. Mas ele escreveu somente essa carta lá? Não, ele escreveu mais 3. Efésios, Colossenses e uma pessoal chamada Filemon. Essa de Filipenses que estamos vendo, já estamos destacando, vamos falar mais. É uma carta que apresenta-nos a experiência cristã. Tenho insistido com vocês. Vida de coerência, vida de crescimento espiritual.
Efésios, que nós já estudamos aqui em duas perspectivas, em sua linha geral, qual que é a mensagem maior de Efésios? O foco é a igreja como corpo de Cristo. Mas ele escreve uma outra carta para os irmãos em Colossos, aos Colossenses. Qual que é a perspectiva aqui? Cristo como o cabeça da igreja. Efésios, a igreja como o corpo de Cristo. Colossenses, Cristo como cabeça da igreja. É linda essas duas cartas irmãs. Nós já vimos Efésios no caso. E ele escreve uma carta pessoal também linda, chamada Filemão, apenas é um capítulo, 25 versículos. É uma carta da história de um escravo chamado Onésimo. Ele era escravo, ele era um servo de Filemão, roubou Filemão e fugiu para Roma. E lá, 1 milhão de habitantes, ele vai se deparar com quem? Paulo. Paulo prega o evangelho para ele, ele recebe o Senhor. O que Paulo fala? Volta para o teu Senhor. Aí ele faz aquela carta linda e fala, entrega para o seu Senhor, peça que Filemão leia. Então Filemão lê a carta, assim, tudo o que ele fez, ponha na minha conta. Se algum dano te trouxe, ponha na minha conta. Isso não lembra de Cristo? Olha que linda mensagem que nós temos. Tudo que... Aí Paulo fala assim, olha, receba Onésimo como se fosse a mim mesmo, como se fosse eu pessoalmente. Então a gente começa a ver essas belezas. Então essa carta também foi escrita dentro desse contexto. Então são 4 cartas, as cartas chamadas cartas da prisão, do seu primeiro aprisionamento. Ele sai, como eu falei um tempo anterior, ele vai escrever em liberdade 2 cartas, a primeira Timóteo, uma delas nós lemos aqui um texto, e Tito. Aí ele é novamente preso, acusado pelo império agora como responsável do fogo em 64 em Roma. Aí nós temos todo o desenrolar da história, que isso é um outro capítulo disso aí. Mas voltando para esse ponto aqui, o assunto principal de Filipenses, já ouviram várias vezes, é a experiência cristã normal do cristão. Então eu quero encorajar a todos vocês a lerem 104 versículos, 4 capítulos. Lerem 1, 2, 3, 10, 15, 20, quantas vezes vocês puderem. E cada vez que vocês vão lendo, vocês vão ganhando graça no coração para compreenderem a mente do Senhor naquilo que Ele queria transmitir àqueles irmãos. O que ainda vamos fazer nessa noite? Algumas poucas coisas. Nós vamos considerar 3 porções que eu separei aqui do livro de Filipenses para conhecermos um pouquinho mais de Paulo. Quem é esse Paulo? O que ele tem a nos ensinar já das lições anteriores que já nos ensinou? Vamos verificar, vamos aprender um pouquinho mais aqui. Filipenses, agora sim, vamos abrir em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, e o versículo é 1. Aí, eu vou apresentar para vocês, então, 3 cenários, ou 3 porções, e nós vamos captar dessas 3 porções 3 importantes lições. Ok? Primeira, 1:1, Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Esse é o texto. O que eu quero destacar aqui é essa palavra servos que aparece aqui. Lá no seu original é doulos. E essa palavra, ela seria melhor traduzida como escravo. Porque a outra palavra na Bíblia, não vamos falar sobre isso, para ser traduzida como servo. Servo que seria um assistente. Servo, numa maneira mais suave de pensar, na interpretação dessa palavra, era alguém que tinha direito de ir e de vir. Tinha alguns benefícios. Mas não era o caso de Paulo, no caso aqui, Timóteo, que é aplicado esse tipo de interpretação, tradução da palavra. A palavra doulos implica em algo muito mais forte. Deixa-nos claro a seguinte situação. Primeiro, que um servo é possessão absoluta do seu senhor.
Então Paulo, ao dizer, e ele Timóteo, falando dele mesmo, eu sou um servo, sou um doulos de Cristo, eu estou dizendo para vocês que eu sou possessão absoluta de Cristo. Você já pensou sobre isso? É aqui que começa a situação. Toda a carta vai se desenrolar em torno desse pensamento aqui. Quando nós temos absoluta convicção de que nós somos doulos. Nós somos aqueles que voluntariamente entregaram-se ao Senhor para que Ele nos tenha como posse absoluta. Paulo tinha absoluta certeza que Cristo o havia amado, que Cristo o havia comprado e que agora Ele era dele. Tem um texto lá em 1 Coríntios 6,20 que diz assim: pois fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus através desse corpo. Nós fomos comprados por preço. Paulo sabia muito bem o que significava pertencer ao Senhor. Significava que aquele que pagou um alto preço por ele tinha direito sobre ele mesmo. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Então Paulo queria, ao começar essa carta, porque ele começa a de Efésios, por exemplo, ele fala Paulo apóstolo. Quando eles queriam mostrar um aspecto de autoridade, de revelação, de colocação de verdades doutrinárias, ele se apresentava como apóstolo também. Mas aqui em outras ele apresenta-se como escravo, porque ele queria mostrar exatamente qual é a realidade de um escravo. E na direção dessa carta é algo importante, porque fala da experiência cristã normal. Então, dentro dessa perspectiva, é o primeiro motivo pelo qual Paulo se chama de escravo, é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele tinha a clara noção que ele era a possessão absoluta de Cristo. Um segundo motivo pelo qual Paulo apresenta-se como escravo de Cristo é que ele tinha absoluta certeza, uma vez que ele era possessão absoluta do seu Senhor, então ele devia a Cristo uma obediência absoluta. Ele devia a Cristo uma obediência absoluta, porque escravo não tem vontade própria. Aqui que está o ponto. Escravo não tem vontade própria. Ele é daquele que o comprou. Agora nós temos um Senhor tão maravilhoso, que apesar dele ter um direito de obrigar a cada um de nós a segui-lo, porque ele pagou um alto preço por nós, ele faz a obra maravilhosa, ele compra-nos com elevado preço, derramado o seu sangue naquela cruz. Ele fala assim: Lucas, vem e segue-me. Ele não fala: Lucas, você é obrigado a me seguir. Ele convida: Fernando, vem e segue-me. Daniel, vem e segue-me. João, Keila, vem e segue-me. Ele nos chama. Olha que Senhor é esse que nós temos. Que Senhor que, apesar de ter todos os seus direitos legais sobre nós, Ele quer que nós o desejemos, que o busquemos, que o sirvamos com o nosso próprio coração. E um terceiro e último motivo pelo qual Paulo ele apresenta-se, como escravo de Cristo, porque ele tinha absoluta certeza que o título mais elevado do universo, mais honrado que um homem pode ter, é esse: sou escravo de Cristo. Você quer ter um título elevado? Um título que vai bater no teto do céu? Apresente-se como escravo de Cristo. Esse é o ponto. Quando nós temos essa consciência, vamos entender o que Paulo quis dizer: servos de Cristo. Possessão absoluta, obediência absoluta. E eu estou no lugar mais elevado deste universo. Escravo de Cristo. Não é maravilhoso isso, Ricardo? É lindo demais. Esse é o nosso Senhor. Deixe-me colocar um pensamento aqui. Ser escravo de Cristo é o caminho em direção à sua perfeita liberdade. Vou repetir. Parece que as duas palavras se conflitam, Escravo e liberdade. Está se chocando. É o paradoxo bíblico. Como que entristecidos, porém sempre alegres? Como nada tendo, mas possuindo tudo? Isso é a loucura da Bíblia. É o paradoxo. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui, para que nós tenhamos e desfrutemos da liberdade perfeita, devemos
ser escravos absolutos. É lindo isso. A única maneira de nós desfrutarmos a plena liberdade é com esse espírito: sou escravo de Cristo. A pessoa que diz que é livre faz o que quer, vai onde quer, bebe o que quer, come o que quer, faz o que quer com o seu corpo, viaja, não tem satisfação. Eu sou livre. Não, você é escravo das tuas paixões. Você é escravo do teu pecado. Você é escravo das tuas concupiscências. Você não consegue dizer não para o teu vício. Você não consegue dizer não para umas coisas. Agora o livre consegue dizer: Thomas, você pode fazer isso? Eu posso. Por que você não faz? Não, porque eu sou livre. Livre para escolher não fazer. Porque eu tenho o livre com L maiúsculo vivendo em mim. Então, quer experimentar a plena liberdade, entender o que é felicidade? Torne-se um escravo voluntário de Cristo. Não vou falar, mas é uma palavra ruperete. Já tratei com vocês aqui. Remador inferior. Seja um remador inferior. Seja aquele que está desprezado completamente por toda uma sociedade e que o seu fim será morrer fazendo aquelas remagens, né? Aqueles remos daquelas galés que iam para a guerra. Morreu? Põe outro, joga no mar. Porque era a condenação final de todos os ruperetes que havia ali sido aprisionados para serem escravos nos navios. E a palavra de Deus nos apresenta como ruperete. Remadores inferiores. Que coisa é essa? É um evangelho, né? É um evangelho que realmente precisa nos tocar de maneira real. Então aqui está, dentro dessa primeira apresentação, da primeira porção que eu estou mostrando para vocês, para termos essa lição importante. A palavra escravo tem essas conotações. Vamos pegar um segundo pensamento mais rápido agora. Aí em capítulo 1, onde estamos, versículos 3 e 4. Uma segunda porção que vai nos dar uma segunda lição. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Aqui está, essa segunda e importante lição que nós temos diante dos nossos olhos. Paulo era um homem intercessor. Agora, deixa eu somando, já voltando para o pensamento anterior um pouquinho. Paulo tinha um espírito de escravo. Aqui, nessa condição, a lição é: Paulo tinha um espírito intercessor. Porque aqui exatamente, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo sabia do valor da oração. Paulo sabia da ligação de amor que ele tinha com aqueles irmãos. Paulo tinha uma responsabilidade com aqueles irmãos. E Paulo sabia o valor da intercessão. Ele sabia que a palavra, vamos dizer, a palavra de oração colocada nos moldes da vontade do Senhor move esse universo, move montanhas. Então, essa segunda lição, aqui nessa segunda porção, tem essa segunda lição. Paulo, ele verdadeiramente tinha um espírito intercessor. Isso é maravilhoso. Mas nós temos uma terceira e última lição, né? Vou apresentar a porção para vocês. Nesse momento introdutório da carta dos Filipenses, nós estamos vendo um pouquinho para o coração do apóstolo Paulo. Já vimos coisas anteriormente, estamos vendo agora. Capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Ora, de um lado estou constrangido e tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Aqui fala-nos de um dilema que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Nos versos anteriores nós já tínhamos considerado, né? Paulo falou assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então estava mostrando a beleza de tudo aquilo que havia acontecido no seu coração. Ele era ousado a dizer isto: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas no versículo 23 ele nos diz algo surpreendente. Ora, por outro lado, estou constrangido e tenho desejo de partir. Ou seja, ele queria estar com o Senhor. Tá?
E estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas na sequência da leitura, não vamos fazer isso agora, o versículo 24, ele vai falar, mas por vossa causa é necessário que eu permaneça. Mas o que eu quero considerar com vocês é essa expressão desejo, eu desejo partir. O desejo de partir. O que Paulo queria dizer isso aqui? Quando você vai buscar isso no original, é muito interessante, é quase que é uma expressão pequena aqui que precisa de uma sentença para nós compreendermos. O que significa isso? Desejo de partir. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu estou com vontade de levantar o acampamento, desatar as amarras da minha tenda e prosseguir a marcha em direção ao Senhor. Em outras palavras, cada dia de marcha é uma jornada para mais perto do nosso lar eterno, até que o fim chegue e nós possamos levantar pela última vez o acampamento nesse mundo e nos mudar para o lar eterno. Isso é o desejo de partir. Não é lindo isso? É maravilhoso. Então Paulo sabia. Por que ele dizia essa expressão? Porque ele tinha uma vida de intimidade com Cristo. Lembra que eu perguntei lá quando ele estava na prisão? 10 anos atrás, quando nós estávamos considerando aquela situação, quando estavam lá na prisão, eu perguntei, o que eles viram, gente? O que Paulo viu? O que Silas viu? Para cantarem e louvarem o Senhor. Paulo poderia ter, dentro desse pensamento que levantei novamente, podia ter algumas reações, até de dúvidas. Senhor, será que eu orei direitinho? Será que era para que eu viesse mesmo para Filipos? Será, Senhor, que a voz, aquela visão do jovem lá macedônio era uma coisa real, Senhor? Será? Senhor, por que o Senhor não interviu aí a nosso favor? Deixou que a borracha comesse nas nossas costas aí, Senhor? Parece que eu não estava presente, não é? E a gente vê o silêncio de Deus. Mas isso não perturbou nem Paulo nem Silas. Pelo contrário, eles fizeram uma composição musical que eu tenho certeza que os anjos encheram o parapeito do céu e olharam. O que estão cantando lá embaixo? Como assim? Com as costas vermelhas, em sangue, mas eles estão louvando? Pois é. O que tem dentro deles? Tem Cristo. Esta é a realidade. Essa é a beleza de tudo isso que nós temos diante de nossos olhos. Então aqui, fecha-nos para nós esse aspecto, essas 3 porções, 3 cenários, vimos 3 lições. São lições extremamente lindas. Primeira, assim como Paulo, nós devemos ter um espírito de escravo. A primeira lição que nós vimos. Assim como Paulo, nós devemos ter um espírito intercessor. Por que a oração é importante? Deixa eu fazer só um parêntese aqui. Por que a oração e a intercessão é importante? Quando nós oramos, nós estamos nos humilhando diante do Senhor e reconhecendo, Senhor, eu não posso. Eu não posso. Eu jogo a toalha e dependo de Ti. Isto significa orar. Orar é quando você busca a face. Eu sei. Muitas vezes eu faço isso. Eu oro como vocês estão sentados, eu oro em pé, mas eu também oro de joelhos. E a maneira mais adequada é de joelhos. Por quê? Porque todo o teu ser, espírito, alma e corpo, estão curvados diante do Rei dos Reis. Então, não se esqueçam desse privilégio que você e eu temos. Ajoelhe-se diante do Senhor. Ore. Isso significa, Senhor, eu nada posso, estou numa posição de plena dependência de Ti. Então, ele não só tinha um espírito de escravo, ele tinha um espírito intercessor, que nós devemos ter, e um espírito, eu não falei da última lição, de peregrino, desejando levantar a nossa tenda. Queremos tirar as amarras dessa tenda em direção ao lar celestial. É isso o texto ensinando para nós. Então nós devemos ter esse desejo no coração. Repetindo aqui, espírito de escravo, espírito de intercessor, espírito de peregrino. Isso que deve movimentar o nosso coração. Para que nós sejamos uma igreja que verdadeiramente possa experimentar, ter essa experiência cristã, é necessário que isso seja introduzido. Então, o que nós fizemos? Uma pequena apresentação do livro de Filipenses nessa perspectiva, vendo quanta riqueza, quanta beleza nós temos diante dos nossos olhos.
Lembrando que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava dentro daqueles 30 anos de jornada. Ou seja, era um homem maduro, um homem calejado, um homem cheio das marcas de Cristo. Era um soldado ferido pela história, mas que não recuou e foi até o fim. E deixou essas preciosidades, essa carta, uma delas, tão ricas para nós. Então estamos diante de uma carta extremamente linda. São lições maravilhosas. Eu quero concluir dizendo que nós iremos, na vontade do Senhor e no tempo que Ele assim nos permitir, nós vamos estar estudando esse livro, dividindo-o em 4 sessões. E depois eu vou falar para vocês, não direi hoje ainda, estamos concluindo, em 4 sessões. E cada uma dessas sessões nós vamos usar, cada capítulo e vamos dar um título para ficar fácil, para que nós enxerguemos aquilo que nós vamos estar tratando com os nossos amados irmãos. Então, aqui está a introdução do livro de Filipenses. Eu quero encorajar vocês. Talvez você fez uma anotação aqui ou ali, a pensar, a refletir, mas orar sobre o que nós aprendemos hoje. Já tivemos várias lições que nós podemos aplicar em nossas vidas, em especial essas últimas 3 que aqui nós consideramos. Então, estamos diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, faça com que o Espírito Santo, faça com que nós dependamos do Espírito Santo para que Ele possa mais e mais revelar a Cristo. Então, vamos estar olhando para o livro de Filipenses e a experiência cristã. Vamos orar dando graças ao Senhor. Amado Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Nós agradecemos pela Tua bendita palavra. Há tanta riqueza, há tanta verdade. Senhor, como nós precisamos da unção do Teu Espírito. Nós pedimos-te, conceda graça a nós. Nos dê sim um espírito de escravo, nos dê um espírito de intercessor, nos dê também um espírito de peregrino, enquanto aqui vivermos, Senhor. Fala, pois o teu povo te ouve. Usa essa carta para comunicar a tua vontade aos nossos corações, que tu cresças e nós diminuamos. É o que te pedimos em teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês, uma semana na riqueza de Cristo Jesus.